Vamos, neste momento, reiniciar os trabalhos do nosso simpósio. A palestra que teremos a seguir terá duração de 20 minutos. O tema, ELA, doença do neurônio motor. Professor Dr. Ilmar Correia Neto, que é o coordenador do ambulatório de doenças neuromusculares do Hospital Universitário da Universidade Federal de Santa Catarina. Com a palavra, professor Dr. Ilmar Correia Neto. Esse aqui é melhor, viu, doutor? Fique à vontade. Boa tarde. Inicialmente eu gostaria de agradecer a Brella pelo convite para participar novamente desse evento, muito agradável sempre. Isso é só uma propaganda do Congresso Brasileiro de Neurofisiologia Clínica, em agosto, em Florianópolis. Me foi solicitado que falasse sobre as doenças do neurônio motor. É claro que a doença do neurônio motor de maior frequência é a esclerose lateral amiotrófica, e eu não vou falar especificamente da esclerose lateral amiotrófica. Mas Charcot, em meados do século retrasado, descreveu esclerose lateral amiotrófica, e essa é uma lâmina da descrição original de Charcot, onde se vê as lesões, tanto no corno anterior da medula, quanto no fascículo lateral. Lesão aqui de neurônio motor inferior, aqui de neurônio motor superior. O espectro das doenças do neurônio motor é maior do que a esclerose lateral amiotrófica. Aqui eu vou tentar fazer uma revisão breve, histórica, de como que isso foi sendo descrito, e depois nós vamos entrar nas duas variantes mais frequentes, mais comuns de esclerose lateral amiotrófica. Mais comuns, mas não tão comuns assim. Então, em 1850, Aran descreveu a atrofia muscular progressiva, uma doença que depois nós vamos esmiuçar melhor, uma doença quase que exclusivamente de neurônio motor inferior. Em 59, Duchenne também descreveu o quadro de atrofia muscular progressiva. Na época teve uma discussão, porque o Duchenne dizia que tinha descrito 1 ou 2 anos antes do Aran a mesma doença. De qualquer maneira, os dois trabalharam juntos durante essa década de 1840 para a definição, então, dessa primeira doença. Para aqueles não médicos, assim, só definindo muito bem uma doença que se pode estudar essa doença. Se a gente não define as coisas, não tem como estudar. Em 1860, o Duchenne descreveu a paralisia bulbar progressiva, chamando na época de paralisia glosso-lábio-laríngea. Em 74, Charcot descreveu, então, pela primeira vez, a esclerose lateral amiotrófica. Em 1875, Erbe descreveu a esclerose lateral primária, que daí é uma doença exclusivamente de neurônio motor superior. Em 83, Dejerine juntou a ela a esclerose lateral primária. Em 92, Gowers juntou a ela a esclerose lateral primária e a paralisia bulbar progressiva. À medida que esses pacientes eram acompanhados no tempo, se via que a doença era a mesma, mas que alguns pacientes começavam com neurônio motor inferior, outros com neurônio motor superior, outros começavam através do acometimento bulbar. E em 33, o Lord Brain juntou tudo isso sob o nome de doença do neurônio motor. Então, hoje em dia, existe a esclerose lateral amiotrófica, que é a mais frequente das doenças do neurônio motor, e a esclerose lateral primária, que é uma variante que depois se junta ou não à esclerose lateral amiotrófica, a atrofia muscular primária, que se junta ou não à esclerose lateral amiotrófica, e a paralisia bulbar progressiva, que se junta ou não à esclerose lateral amiotrófica. Então, eventualmente, o paciente começa com manifestações bulbares, não chega a completar o diagnóstico de esclerose lateral amiotrófica. Aquilo que se discutia hoje
sobre quando, a partir de quando que se vai estabelecer o diagnóstico de esclerose lateral amiotrófica, depende muito disso. Depende de como que a doença começa. Né? Se a doença começa no neurônio motor superior, no neurônio motor inferior ou na região bulbar. E se viu, e vai se ver também, amanhã tem uma conferência sobre isso, né? Às vezes, outras formas de início, como a degeneração lobar frontal, né, também está sendo citada como uma maneira de começar a esclerose lateral amiotrófica. Duchenne foi uma pessoa muito importante, tão importante quanto Charcot na definição de todas essas doenças, né? Duchenne descreveu, por exemplo, a atrofia muscular primária, descreveu a forma bulbar e participou junto com o Charcot de todas essas definições. Então, às vezes se fala muito no Charcot e se esquece do Duchenne. Duchenne também teve uma importância grande para outras doenças neuromusculares e foi quem primeiro classificou várias dessas entidades no zoológico. Duchenne também é interessante, aqui nessa foto é possível ver, ele gostava muito de tecnologia, foi um pioneiro na fotografia médica e também foi um pioneiro no uso de estimulação elétrica. Quando eu estava pegando essa foto, dá para ver assim o nível de higiene dos cientistas da época. Vocês vejam como as uxinhas eram pretas do Duchenne nessa. Embora muito assim, interessado em eletricidade, em fotografia, nem sempre isso tinha uma contrapartida doméstica. Bom, então vou falar basicamente de atrofia muscular primária e da esclerose lateral primária, progressiva. A atrofia muscular primária se caracteriza por ser uma doença esporádica, com atrofia e fraqueza progressiva por degeneração exclusiva do corno anterior da medula, de início de um adulto. As fasciculações são importantes. Quando o Aran descreveu pela primeira vez em 1850, ele chamou atenção para a presença das fasciculações, marca principal da degeneração do neurônio motor inferior, além da fraqueza e da atrofia. Se estima que aqueles pacientes que começam com atrofia muscular progressiva e não evoluem, não existe acometimento do neurônio motor superior, eles tenham uma evolução um pouco mais longa, poupando o acometimento bulbar e seja mais frequente nos homens. Várias variantes da atrofia muscular progressiva foram descritas, principalmente na segunda metade do século passado. A primeira delas é essa atrofia muscular juvenil unilateral de extremidade superior, descrita por Hirayama, em que as alterações de neurônio motor inferior, atrofia, fasciculação, são restritas normalmente a só um dos braços. É uma doença de evolução bem mais benigna do que a esclerose lateral amiotrófica e também que a atrofia muscular progressiva. A segunda descrita foi essa atrofia muscular juvenil distal de extremidades superiores, que é um Hirayama que afeta também o outro lado, né? As amiotrofias focais benignas, ou doenças monomélicas, afetam só ou um braço ou uma perna. A diplegia amiotrófica distal afeta os dois braços, proximal e distal, também uma doença de evolução lenta. E a última variante a ser descrita foi a atrofia muscular espinhal distal, que envolve daí os 4 membros, numa forma hereditária e numa forma não hereditária. Essas são as variantes. É muito importante conhecer essas diversas variantes da esclerose lateral amiotrófica para que se possa delimitar bem os limites da doença, fazer um diagnóstico com maior certeza. Mas, assim, o quanto atrofia muscular progressiva, o quanto exclusivamente o neurônio motor inferior é envolvido nesse tipo de patologia. Hoje se sabe que se a gente procurar mais, a gente acaba encontrando também envolvimento do neurônio motor superior, e isso facilita, ou pelo menos dá mais certeza ao diagnóstico de esclerose lateral amiotrófica.
num estudo anatomopatológico, em que foi investigar o cordão lateral, né, que é o cordão lateral que seria envolvido, né, seria a manifestação principal do envolvimento do neurônio motor superior na medula, né, se viu que de 81 pacientes com doença do neurônio motor nesse serviço, 12 apresentavam atrofia muscular progressiva, e essa atrofia muscular progressiva era restrita clinicamente ao neurônio motor inferior. 6 tinham atrofia muscular progressiva inicialmente e gradativamente passaram a ter manifestação do neurônio motor superior, e 63 tinham a combinação de doença do neurônio motor e neurônio motor inferior com neurônio motor superior. Quando se vai avaliar o envolvimento de neurônio motor superior, aqui é muito interessante. Em branco, são os pacientes com atrofia muscular progressiva. Tá? E, utilizando aqui como marcador o Luxol na patologia, se encontra alteração em neurônio motor superior, em cordão lateral, aqui alguma coisa em torno de 17, 20% dos pacientes com atrofia muscular progressiva. Mas se utilizar marcadores mais modernos, mais específicos, como esse CD68 para macrófagos, em metade dos pacientes com diagnóstico clínico de doença de atrofia muscular progressiva, vai se encontrar alteração anatomopatológica no cordão lateral. Então, realmente, essa doença se imbrica de uma maneira significativa com a esclerose lateral amiotrófica. Eu sempre gosto hoje se comentou assim, as dificuldades com o diagnóstico, né? As dificuldades com o diagnóstico são basicamente por causa desses mimetizadores, doenças que simulam uma atrofia muscular, no caso, uma atrofia muscular progressiva, e que depois da investigação completa se vê que outras eram as doenças. Esse estudo de mimetizadores, publicado em 2002, é muito interessante, que mostra que de 89 casos com diagnóstico inicial de atrofia muscular progressiva, a 71 se revelou realmente com a evolução a longo prazo atrofia muscular progressiva, né? Mas em 19% o diagnóstico não estava correto. Tá? Desses, uma proporção significativa, neuronopatia motora multifocal em 7 casos, polirradículo crônica em 2, biopatia inflamatória em 1, e miastenia graves em 1, são doenças tratáveis. Né? Outras causas aqui, por enquanto, ainda não tem um tratamento assim que modifique a história natural da doença. Né? Mas essas doenças aqui são doenças tratáveis e procurar, toda vez que se tem uma atrofia muscular progressiva, esses mimetizadores tratáveis é obrigação do médico. Também se falou sobre, além do envolvimento do neurônio motor superior e neurônio motor inferior, o possível envolvimento cognitivo nos pacientes com doença do neurônio motor. Aqui é um estudo interessante em que se procurou avaliar se existia ou não comprometimento cognitivo nos pacientes com sintomatologia restrita ao neurônio motor inferior. E aparentemente não. Né? Se estima que nos pacientes com esclerose lateral amiotrófica, mais ou menos 1/3 deles tinham disfunção executiva, alteração de planejamento, sequenciamento, início e manutenção de atenção e fluência verbal. E quando se fez isso em pacientes, por favor, não é para ler esse diapositivo, quando se fez isso em pacientes com atrofia muscular progressiva, testando especificamente função executiva, não se encontrou diferença de controles normais. Então, aparentemente, o envolvimento do neurônio motor inferior não traz concomitantemente alteração cognitiva quando isolado. A outra variante, né, que é importante é aquela esclerose lateral primária, descrita por Erb. Essa, a princípio, restrita ao neurônio motor superior. Caracteriza-se, então, uma doença progressiva, normalmente por mais de 4 anos, para fazer o diagnóstico, depois vou mostrar por quê. Em adultos maiores que 20 ou 40 anos, dependendo dos critérios que se utiliza, com sinais de lesão de neurônio motor superior bulbar e nos membros. É possível encontrar sintomas urinários,
ausência de sinais de lesão no neurônio motor superior, ausência de sinais de sintomas sensitivos e ausência de história familiar. Assim se define, a princípio, essa doença progressiva e restrita ao neurônio motor superior. Essa série de história natural, uma das séries mais interessantes do ponto de vista de história natural da esclerose lateral primária de Nova York, mostra que de 39 casos com doença do neurônio motor revisados, 29 tinham esclerose lateral primária, ou seja, do ponto de vista de uma avaliação com eletromiografia e avaliação clínica, esses pacientes tinham exclusivamente lesão do neurônio motor superior. Tinham sinal de Babinski, tinham espasticidade, tinham hiperreflexia. Não tinha nenhum envolvimento do neurônio motor inferior. Acompanhados esses pacientes, 13 deles evoluíram para um diagnóstico de esclerose lateral amiotrófica. As alterações eletromiográficas iniciaram, em média, mais ou menos 3,17 anos depois do diagnóstico inicial. E as manifestações clínicas 3,67 anos depois do diagnóstico inicial. Por isso que usualmente é necessário aguardar pelo menos 4 anos para fazer o diagnóstico de esclerose lateral primária, porque nesse intervalo de 4 anos, um pouco mais de 90% dos pacientes viram para a esclerose lateral amiotrófica ou não. E daí muda o diagnóstico, muda o tipo de investigação. Esses pacientes que não adquirem lesão do neurônio motor inferior com a evolução, aí tem um prognóstico melhor que os pacientes com esclerose lateral amiotrófica, que eles são acompanhados por um tempo maior. Baseado nesse estudo, esse grupo fez uma classificação das escleroses laterais primárias, uma classificação muito interessante que mostra o cuidado que a gente tem que ter com a certeza do diagnóstico. Então, existe a esclerose lateral primária comprovada por necrópsia, que é interessante para estudo, mas aquém de qualquer interesse clínico. A esclerose lateral amiotrófica clinicamente pura, que teria, então, sinais de envolvimento no neurônio motor superior, sem atrofia focal ou fasciculações depois de 4 anos de observação, sem denervação na eletromiografia após 4 anos de observação e com idade acima de 40 anos para fazer o diagnóstico diferencial com as paraparesias espásticas. Uma forma menos definida seria a esclerose lateral amiotrófica com predomínio de lesão do neurônio motor superior. As manifestações são, assim, primariamente de neurônio motor superior. Mas quando se procura, se acaba achando sinais mínimos de lesão de neurônio motor inferior, uma ou outra fasciculação, uma ou outra hipotonia, e também alterações discretas na eletromiografia. Mas existe um desequilíbrio do envolvimento do neurônio motor superior em relação ao neurônio motor inferior. Também descrevem 2 outras formas de esclerose lateral primária. Uma que chama de esclerose lateral primária plus, que pode ser associada à demência por degeneração frontotemporal, outra associada com parkinsonismo, outra com alterações sensitivas. Quando muitas dessas coisas acontecem concomitantemente, isso também muda de diagnóstico, passa a ser uma atrofia de múltiplos sistemas. E descrevem casos de esclerose lateral sintomática, então, secundária ou à neoplasia ou à infecção pelo vírus HIV. Apesar disso tudo, se encontra também outras situações clínicas que simulam a esclerose lateral primária. Aqui é 2 famílias com esclerose lateral amiotrófica familiar, em que, em alguns dos pacientes envolvidos, tanto numa família quanto a outra, a forma de apresentação era restrita ao neurônio motor superior. Se a atrofia muscular progressiva não tem, a princípio, envolvimento cognitivo, como aqueles estudos mostram, isso não acontece na doença que tem no neurônio motor superior a sua
a sua manifestação mais frequente. Então, estudos em que se compara cérebros de pacientes com esclerose lateral primária com pacientes normais, com indivíduos normais, vai se encontrar atrofia significativa cerebral total. Aqui são grupos de pacientes com esclerose lateral primária, atrofia frontal, atrofia pré-frontal e aqui não dá para ver atrofia de corpo caloso. Isso em estudos de comparação de volumetria cerebral em pacientes com esclerose lateral primária. Às vezes é possível ver essa atrofia do córtex pré-frontal na ressonância magnética. E quando se avalia do ponto de vista cognitivo esses pacientes, ao contrário da atrofia muscular primária progressiva, aqui de 9 pacientes, 8 tinham alterações cognitivas incipientes, mostrando que quando a doença predomina no neurônio motor superior, passa a ser mais frequente a alteração cognitiva, passa a ser bem mais frequente a alteração cognitiva. Inclusive, aqui com a descrição, de se tentou procurar em pacientes com degeneração frontal associadas à doença do neurônio motor, se seria possível a manifestação exclusivamente de esclerose lateral primária associada a quadro demencial. Em 25 casos coletados em todas as clínicas Maio, em 8% deles a alteração motora era restrita ao neurônio motor superior. Voltando ao início, então a diferença básica, na esclerose lateral amiotrófica nós temos lesão do neurônio motor superior, nós temos lesão do neurônio motor inferior. Na atrofia muscular primária, a lesão é, a princípio, exclusiva de neurônio motor inferior. E na esclerose lateral primária, exclusiva de neurônio motor superior. O estudo dessas situações é muito interessante porque, se a gente não olhar para o que está lesado, mas a gente olhar para aquilo que não está lesado na atrofia muscular primária e aquilo que não está lesado na esclerose lateral amiotrófica, o que faz com que esses pacientes tenham preservadas essas áreas? E conhecendo isso, talvez se consiga diminuir o impacto nessas áreas, naqueles pacientes com esclerose lateral amiotrófica. Era isso que eu tinha para apresentar.